Bom dia, hoje é dia 8 de maio de 2021, foi considerado o Dia Mundial do Doente Espondilítico Anquilosante pela Organização Mundial, ASIF. E a ANEA não quis deixar de marcar esta data, presente neste evento, nesta altura tão conturbada. Como tal, iremos apresentar uma série de vídeos sobre a nossa patologia. Estes incluem algumas palestras, terminando com uma aula de ginástica EA. Este projeto é cofinanciado pelo Instituto Nacional de Reabilitação. Agradecemos o apoio dado pela Novartis, ao professor Dr. Fernando Pimentel, às doutoras Ana Cristina Albuquerque, a doutora Filomena Carneiro, a doutora Sofia Proença, à fisioterapeuta Ana Gomes, aos panelíticos Luísa Serra e Carlos Figueiredo. Ao todos que colaboraram neste evento, a todos muito obrigado. Farão parte deste evento, neste momento da apresentação, o Dr. Fernando Pimentel e a doutora Sofia Proença. A todos muito obrigado, mais uma vez. Vamos começar por apresentar um pequeno filme, que eu vou passar. A ANEA tem a honra de apresentar, em primeira mão, a campanha de sensibilização pela espondilite artrite axial, alertando os portugueses que vivem com dores nas costas que desvalorizam, apesar de serem muito dolorosas e, por isso, incapacitantes, para a importância de procurarem a especialidade de reumatologia e controlarem do monstro que é a dor que os atormenta. Esta campanha, desenvolvida pela Novartis, com a colaboração da ANEA, está disponível nas redes sociais nos próximos dias. Olá, bom dia. Quero, antes de mais, agradecer o convite formulado pela direção da ANAIA para estar presente neste dia da espondilite anquilosante e dar o meu contributo, na medida do possível, para aumentar o conhecimento sobre esta patologia por parte dos doentes e por todas as pessoas que estejam interessadas nesta patologia. Vou apresentar aqui alguns slides que estão relacionados com a espondilartrite, umas informações gerais e depois como abordar, em termos não farmacológicos, esta mesma doença. Realmente, quando falamos de espondilartrite, estamos a falar não de uma doença, mas de várias doenças, onde a mais prevalente é, de facto, a espondilite anquilosante. Mas existem dentro deste grupo outras doenças muito conhecidas, como a artrite psoriásica, a doença intestinal inflamatória, as artrites reativas, as espondilartrites indiferenciadas, as formas juvenis. Mas, como disse, todas estas entidades diversas são hoje denominadas espondilartrites e subdivididas em dois grandes grupos, as axiais e as periféricas. As axiais, quando há envolvimento sobretudo da coluna e das articulações sacro-ilíacas, as periféricas, quando há um envolvimento predominante das restantes articulações, ou seja, dos ombros, dos cotovelos, dos punhos, das ancas, dos joelhos, dos tornozelos. Isto é importante porquê? Porque a nossa intervenção terapêutica vai em muito dever-se ao tipo de apresentação que o doente apresenta. Portanto, as opções terapêuticas dependem muito do tipo de apresentação e daí que nós, hoje em dia, substituamos o termo mais comumente usado, espondilite anquilosante, por um termo mais longo, mais difícil de pronunciar, que é o termo de espondilartrites axiais radiográficas. Isto traduz já um certo componente de envolvimento estrutural da doença. Na realidade, estas doenças têm possivelmente diferentes etiologias. Há um componente genético que todos nós conhecemos, há uma certa predisposição familiar, não há uma obrigação de que, se há uma pessoa na família, todos os restantes elementos tenham a doença, mas o que é certo é que existe um aumento da predisposição familiar e sabemos hoje existirem vários fatores ambientais que têm também importância no desenvolvimento da doença. E falamos hoje muito da microbiota, que são os micro-organismos que habitam o nosso corpo, que se encontram na cavidade oral, no intestino, à superfície da pele, que parecem influenciar não só o aparecimento da doença, mas também depois a própria evolução da doença. E outro aspecto muito importante, que é o aspecto do microtraumatismo. Ou seja, todos aqueles pequenos traumatismos que todos nós somos sujeitos quando andamos, quando trabalhamos, quando nos divertimos, que parecem ter realmente impacto no aparecimento e também na progressão da doença. E hoje em dia os doentes são literalmente bombardeados com uma série de conceitos novos que mudam em larga medida a forma como os doentes são tratados, são abordados e os grandes objetivos que devem existir para médicos e doentes, que são a remissão ou a baixa atividade da doença. Quando falamos em remissão, estamos a falar de ausência total de sinais e de sintomas e a não progressão da doença.
Na realidade, aquilo que nós todos queremos é que a pessoa, apesar de ter uma doença que é crónica, possa ter uma vida absolutamente normal. E para que isso aconteça, é tão importante que se possa fazer um diagnóstico na fase precoce da doença e que nessa fase se possa também instituir um tratamento precoce. E isso vai ser determinante para a qualidade de vida, para o prognóstico que todos os doentes vão acabar por ter. E o nosso grande objetivo é hoje identificarmos com os nossos doentes quais são os grandes objetivos do tratamento. É o tratamento dirigido. E temos, felizmente, cada vez mais medicamentos que podem realmente cumprir estes objetivos. Mas estes objetivos não são do médico, não são dos profissionais de saúde, são também os objetivos dos doentes. Temos de fazer aqui claramente, como o Sr. Gomes da Silva dizia há pouco, uma boa relação, uma boa partilha entre a pessoa que sofre da doença e todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no seu tratamento. E estas doenças, a espondilartrites e a espondilartrite axial ou a espondilite anquilosante, têm uma série de sintomas que vocês conhecerão até melhor do que eu, porque os sentem na vossa pele. São as dores ditas axiais, são as dores que afetam essencialmente a coluna, mas podem também, como eu tinha dito ainda há pouco, haver dores que afetam outras articulações, os ombros, os cotovelos, as ancas, os joelhos, os tornozelos. Portanto, dores em várias superfícies articulares. Para além disso, pode haver aquilo que nós chamamos o envolvimento periarticular, ou seja, o envolvimento das estruturas moles que rodeiam as articulações. Temos aqui o caso daquilo que é muito frequente, uma tendinite aquiliana, o tendão grosso, que se encontra na parte de trás do pé. Ou temos aqui um dedo que se encontra gordo, tipo o dedo em salsicha, que tem a ver com uma inflamação não só da articulação, mas de todos os tecidos moles que se encontram à volta dessa mesma articulação e que dão este aspecto tão de salsicha, e daí esta mesma designação. Mas para além deste envolvimento das articulações e das estruturas periarticulares, existe também, ou possivelmente pode existir, o envolvimento sistémico, onde, como sabem, o envolvimento do olho é o mais frequente. Pessoas que têm este tipo de doenças, quando aparece um olho doloroso, com visão turva e um olho vermelho, devem de ir, obviamente, a um serviço de urgência para começarem a fazer rapidamente o tratamento para que não haja realmente sequelas deste problema. Outras manifestações importantes são o envolvimento da pele com a psoríase. E as placas de psoríase podem aparecer em vários locais, sobretudo nas superfícies de extensão dos cotovelos, na superfície de extensão dos joelhos, no couro cabeludo, enfim, em várias localizações. E outro envolvimento frequente é também o intestino, muitas vezes conhecidos como doença de Crohn ou colite ulcerosa. Para além destes 3 órgãos que são os mais frequentemente afetados, pode haver envolvimento de todos os outros órgãos do nosso corpo. Ora, aquilo que domina o quadro da espondilartrite é realmente a dor, é a rigidez, é a deformação progressiva que as pessoas vão sofrendo. No fundo, temos aqui agora uma série de radiografias, aqui do lado esquerdo a coluna cervical, no meio a coluna lombar e aqui a bacia. E quando nós olhamos para estas imagens, vemos perfeitamente aqui o corpo vertebral afastado ou separado do outro por um espaço preto que é ocupado pelo disco intervertebral, e aqui vemos muito bem a vértebra sagrada e separadas do osso ilíaco por um pequeno caminho, uma pequena articulação, uma pequena interlinha articular. Isto é o normal. Agora vejam o que pode acontecer nas formas mais graves de espondilartrite. Toda esta individualização dos corpos vertebrais se perde e o osso fica como que um contínuo, um bloco. Daí que as pessoas vão perdendo a sua mobilidade. E aqui vem que aquele espaço, aquela interlinha entre estas duas estruturas ósseas, perdeu-se. E aqui até já existe aquilo que é uma prótese. Portanto, é isto que nós não queremos que aconteça. É isto que nós temos de parar. E por isso é tão importante diagnosticar a doença nas fases anteriores. Temos de parar a sua progressão. É essencial para mantermos a qualidade de vida dos nossos doentes. E aqui só para terem uma percepção daquilo que acontece. Isto é um corpo vertebral, o disco intervertebral, e temos ao longo de toda a coluna, à frente e também atrás, um ligamento, que são o ligamento longitudinal anterior e o posterior, que dão consistência a este empilhado de ossos. Ora, estes ligamentos, que são tão importantes para manter a estrutura da coluna, são também alvo de inflamação. E daí vem a dor, vem a rigidez, vem a deformação progressiva. Porque esse ligamento vai sofrer um processo de calcificação, como vocês aqui veem, que é a anquilose. E é isto que nós não queremos, mais uma vez, que aconteça. Apesar de todo este quadro que eu aqui estou a transmitir e que muitos de vocês sentem na vossa pele, ainda hoje há um grande tempo de latência entre o aparecimento dos sintomas e o momento em que se estabelece o diagnóstico, que pode chegar até 8 anos. Isto deve-se aqui a vários problemas. Um deles,
logo inicial, é que a pessoa que tem dores nas costas, como as dores nas costas são tão frequentes, pode desvalorizar as suas queixas e andar vários anos a arrastar esse quadro sem procurar uma ajuda. Sempre que as pessoas têm dores que se acentuam quando estão parados e que são acompanhados de rigidez matinal, que sentem ferrugem nas articulações no início da manhã e que essa rigidez é prolongada, estes sinais são de alerta. A dor comum é a dor que se acentua com o movimento. A dor inflamatória é a dor que se acentua com o repouso, que desperta as pessoas durante a noite e que faz realmente acompanhar-se por a tal rigidez sempre que a pessoa para. Portanto, estes sintomas são de alerta e têm de ser valorizados pelos doentes e todas as pessoas que sintam estes sintomas devem procurar ajuda. E é isso essencial para fazermos um diagnóstico precoce. E depois, obviamente, tem de haver melhor formação dos médicos, tem de haver também melhor resposta da parte dos médicos para poderem vermos os doentes em tempo útil. Obviamente que sim. Temos todos de melhorar a nossa prática. Falamos realmente do diagnóstico. Parece que o diagnóstico é fácil, mas nem sempre é fácil. Nós temos vários critérios que nos ajudam a classificar as doenças, mas isso é importante quando a doença já está estabelecida. O que nós queremos é identificar a doença no seu início, como eu vos disse. E outro aspecto não menos importante é que nós temos várias diretivas que nos ajudam a pensar que tratamento devemos fazer para os doentes. Mas quando temos um doente particular à nossa frente, nós temos de decidir qual é o melhor medicamento, qual é o melhor medicamento que para este doente entrar em remissão, deixar de ter a progressão da doença. E isso muitas vezes é difícil. Não temos ainda toda a informação para podermos tomar as melhores decisões. Portanto, fazemos aquilo que é de acordo com a nossa experiência, com as regras gerais. Mas cada doente, é um caso e, portanto, merece uma atenção particular. Portanto, para além das medidas farmacológicas, os comprimidos, as injeções que se fazem, temos também as medidas não farmacológicas que são muito relevantes. Mas em relação a estas medidas, como vão ver, ainda existe muitas dúvidas sobre a sua real eficácia. Mas há 3 pontos que parecem ser seguros em relação à sua importância. Uma delas é em relação ao exercício físico, e por isso vamos ter aqui um ponto só dedicado ao exercício físico. As medidas alimentares, os suplementos alimentares podem ter também alguma importância, e o outro aspecto fundamental é o tabaco. A partir do momento, pelo menos, que sabem que têm este diagnóstico, por favor, eliminem o tabaco das vossas vidas. Mas, geralmente, como eu estava a dizer, as medidas não farmacológicas são medidas que ainda existe pouca evidência científica. Nós estamos agora, dentro da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, a fazer um trabalho extenso de revisão de toda a literatura para fazermos as guidelines, as orientações sobre o tipo de intervenções não farmacológicas que podemos sugerir aos nossos doentes com base em rigor científico. Mas os estudos são realmente muito heterogéneos, são muito diversos no seu desenho e é muito difícil até agora tirarmos conclusões definitivas. Um dos aspectos mais importantes está aqui a interação médico-doente, ou a interação profissional de saúde-doente. E o doente, quando está em frente ao profissional de saúde, pode e deve estabelecer uma boa relação. Tem de sentir à vontade, tem de sentir confiança. Se não sentirem com este profissional de saúde, por favor, procurem outro profissional de saúde. É muito importante a relação de confiança que se estabelece entre médico e doente, ou entre todos os profissionais de saúde que fazem parte do grupo que está a fazer o tratamento. E os doentes podem e devem saber colocar questões acerca da doença. Como é que se faz o diagnóstico? Qual é o seu prognóstico? Quais são as melhores opções terapêuticas? Quais são os sinais de agudização da doença? Quais são as manifestações sistémicas que têm de ter atenção, que têm de ter cuidado? E devem ser também informados acerca dos profissionais de saúde que vão ser envolvidos no seu tratamento, acerca de informações sobre o trabalho, os direitos e os deveres que têm, sobre os grupos de suporte que existem, como por exemplo a ANEA, que leva a cabo um trabalho fundamental para o acompanhamento das pessoas com espondilite anquilosante, e também outro aspecto não menos importante, estarem disponíveis ou quererem participar em projetos de investigação. Porque é, na realidade, através destes projetos que nós adquirimos mais informação e podemos melhorar também a nossa prática. Portanto, é uma mais-valia para os próprios doentes. Portanto, este aspecto da educação é dos aspectos mais importantes em termos de medidas não farmacológicas. É a informação, a conversa que nós temos, não haver dúvidas. Ou pelo menos, se existem, são coisas que nós podemos não ter resposta, mas devemos ter consciência de que estas situações existem, de que estes problemas existem e devemos saber como é a melhor maneira de os abordar. Um aspecto muito importante, obviamente, para além da interação com os profissionais de saúde, são hoje em dia os sites. Nós temos múltiplos sites, inúmera informação em sites, mas temos de ter cuidado com estes sites em que vamos procurar essa informação. Temos o site da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, que temos informação clara e muito boa a nível mesmo da espondilite anquilosante e também de outras espondilartrites.
Temos o site da ANEA, onde podem também ir recolher informação diversa e também informações sobre a vossa doença. Portanto, são sites fidedignos que podem e devem procurar para obter informações ou também contactos para vos darem mais informações. Outro aspecto muito importante é o aspecto das intervenções nutricionais. Hoje em dia falamos em inúmeras dietas. Algumas eu quase nem sei o nome do tipo de dietas. Mas todas as dietas são apresentadas como imensamente boas para aliviar os sintomas da doença, para impedir a sua progressão. Ok, há muito pouca informação sobre o impacto das dietas em termos de sintomas e em termos de progressão da doença. Há muito pouca informação. Portanto, devemos sim optar por uma dieta diversificada, dita saudável, em que existe um equilíbrio dos vários alimentos, em que existe um equilíbrio dos vários nutrientes. Da carne aos vegetais, ao peixe, aos ovos, à fruta. Uma dieta diversificada. E hoje em dia também estamos na era dos probióticos, dos pré-bióticos, que eu vou também aqui introduzir. Como eu vos disse no início, um dos aspectos importantes pode ser realmente a microbiota, os micro-organismos que existem dentro do nosso corpo. E nós podemos influenciar essa microbiota a nosso favor, através de alterações dos hábitos alimentares, através de algumas substâncias que são os probióticos e os pré-bióticos. O que é isto? Os probióticos são micro-organismos vivos. Os lactobacilos, os bifidobacilos, alguns iogurtes contêm estas substâncias. E estes micro-organismos podem influenciar a flora intestinal que nós temos. Mas também podemos usar pré-bióticos, que são ingredientes alimentares que podem influenciar também a composição da microbiota e também a própria atividade destes micro-organismos. E depois temos ainda uma intervenção dita não farmacológica que tem a ver com a transplantação fecal, que pode ter a ver com a normalização da microbiota que nós queremos. Quando há doença, um dos aspectos mais importantes é a redução da diversidade dos agentes que existem no nosso corpo. E pode haver uma redução tão significativa que pode haver necessidade de se fazer esta transplantação fecal. Faz-se em algumas situações muito pontuais. Mas vejam o que acontece. Um doente que estava doente tinha só este tipo de diversidade. Quando fez a transplantação fecal, apareceu com este tipo de diversidade de microbiota. Isto pode levar realmente a uma situação de melhor estabilidade da sua doença. Mas é evidente que isto pode ter efeitos bons, mas também podem ter efeitos adversos e, sobretudo, a transmissão de alguns patogénios. Isto é uma área ainda de investigação que ainda é pouco realizada, apenas em algumas situações muito pontuais.